Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um vídeo sobre a história da Capadócia. Nesse vídeo nós vamos conhecer os últimos reis da Capadócia e mais especificamente a grande estrela desse vídeo de hoje, que é o Arquelau, o último rei da Capadócia. Com histórias muito interessantes, envolvimentos com personagens conhecidíssimos na história, e vamos ver essas relações, como ele chegou ao trono da Capadócia, como foi o seu reinado e como terminou. Então tem muita coisa interessante nesse vídeo de hoje, já antecipo a vocês que vou falar um bocado, hein? Bom, mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos aí que dêem um tapote no like, que ajuda a divulgar aqui o canal, compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo. Para quem chegou agora, sejam bem-vindos. Eu trago conteúdo de antiguidade e idade média. Então tem várias sagas aqui no canal com povos, com reinos, impérios, personagens, enfim, fica aí à vontade para escolher o que vocês quiserem assistir. Também me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram @zelota e também lá no Facebook. Os links estão aí embaixo na descrição, porque vocês ficarem sabendo quando os vídeos forem postados. Também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, onde vocês vão ficar aí tendo acesso a conteúdos exclusivos e também vai dar um grande apoio, suporte aqui ao canal, patrocinando aqui o meu trabalho. Vídeos todas as quintas às 20 horas, sempre com metodologia nada ortodoxa, muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Só no começo que é para dar esses recados aí. Bom, vou continuar do ponto que eu parei no vídeo vídeo anterior, que a gente falou sobre a origem, início da Capadócia, e vimos os primeiros reis da Capadócia. Nós encerramos com o reinado do Ariobarnazes I, né, que havia abdicado do trono em favor do seu filho Ariobarnazes II. Isso foi no ano de 62 a.C. Bom, Ariobarnazes, né, que significa, o nome dele é aquele que ama o pai, ele assumiu imediatamente nesse ano de 62 a.C. Durante esse reinado dele, ele se casou com a Athenais Philostorgos II. Ela era filha, por incrível que pareça, do Mitredes VI do Ponto, com a segunda esposa que ele teve, chamava-se Monime. Inclusive essa mulher, essa esposa do Mitredes VI, ela era uma nobre lá da Capadócia. Bom, com relação a esse nome Athenais, em grego significa Atena a amorosa. Bom, com Athenais, o Ariobarnazes II teve dois filhos, o Ariobarnazes III e o Ariarate X, que depois viriam a reinar. Bom, esse reinado do Ariobarnazes II foi bastante conturbado. Ele teve que lidar com um novo inimigo que estava surgindo ali perto da Capadócia e que veio a incomodar muita gente, que foi o Império Parta. Então ele teve vários combates contra os partas e precisou da ajuda dos romanos. Foi quando ele recorreu a essa ajuda dos romanos e quem veio ajudá-lo foi o Gabínio. Gabínio, que era um importante general romano, que era muito próximo do Pompeu, né? Participou inclusive das primeiras campanhas militares do Pompeu no início de carreira e ficou junto do Pompeu por muito tempo. Bom, então essa ajuda ocorreu no ano de 57 a.C. Bom, depois o reinado do Ariobarnazes II acabou se encerrando no ano de 51 a.C., quando ele perdeu a vida enfrentando os partas. E aí o Ariobarnazes II foi sucedido pelo seu filho mais velho, Ariobarnazes III, que ficou conhecido como o piedoso e amigo dos romanos. Só que aconteceu o seguinte: como o reino da Capadócia era um reino cliente da República Romana, então havia essa interferência dos romanos até com relação à sucessão. Então, para que Ariobarnazes III assumisse o trono, houve uma votação no Senado para que ele fosse realmente aceito como sucessor do Ariobarnazes II. Então, vocês já podem perceber essa interferência. Então ele acaba assumindo o trono. Mas, segundo Cícero,
Outro famoso político romano que foi um apoiador do Pompeu, inclusive na época da Segunda Guerra Civil, quando Pompeu enfrentou Júlio César, ele na época governava a Cilícia. Inclusive a Cilícia foi um território, a região ali na Anatólia, que havia sido conquistada pelo próprio Pompeu Magno quando ele saiu naquela campanha contra os piratas, né? Para quem acompanha o canal já há um certo tempo, lembra que eu fiz aí uma saga inteira sobre a história do Pompeu Magno no início do ano passado. Então a gente viu essa parte das campanhas contra os piratas. E ele conquistou a Cilícia, expulsando os piratas de lá e eliminando pelo menos grande parte deles. Então o Cícero, ele havia comentado de que o novo rei Capadócio estava cercado de inimigos. E isso incluía a própria mãe dele, que no caso era a Atenais. Bom, aí quando chegou a Segunda Guerra Civil Romana, por questões até óbvias, o Ariobarnazes III apoiou o Pompeu Magno. Mas, apesar disso, o vitorioso Júlio César resolveu manter Ariobarnazes III como rei, independente do lado que ele teve que apoiar. E ainda por cima, por uma questão até de surpresa para o próprio Ariobarnazes III, o Júlio César lhe deu uma parte da Armênia, que é chamada de Armênia Menor. A Armênia, que foi um estado que foi bastante disputado entre os romanos e os partas, tendo alternância de reis, que um era aliado aos romanos, outro era aliado aos partas, e ficava nessa alternância, essa disputa que durou muito tempo entre os romanos e os partas. Bom, o Ariobarnazes III reinou até o ano de 42 a.C. É quando ele foi despachado para o mundo alevida pelo Caio Cássio Longino. E quem era esse cara? Ele era um senador romano que participou daquela conspiração com Júlio César, que havia acontecido 2 anos antes, em 44 a.C. Então ele quis, com isso, romper aquela ligação, ou no caso, interferência de Roma com o reino da Capadócia. Bom, aconteceu que com isso nós tivemos uma questão de uma nova sucessão. O Ariobarnazes III vai ser sucedido pelo seu irmão mais novo, o Ariarate X. Dessa vez, sem interferência romana, aconteceu a sucessão direta. Porém, o Ariarate X, ele não vai ter um reino longo. Ele reinou até o ano de 36 a.C., quando ele acabou sendo despachado para o mundo além vida por Marco Antônio, que no lugar dele colocou Arquelau. Mas quem é Arquelau? Vamos conhecer agora a história desse personagem interessantíssimo. Bom, o Arquelau Cicene, que é a forma como ele também era conhecido, era o nobre da Capadócia. Ele era filho de Arquelau, que era um sumo sacerdote de um templo de Belona. Belona era uma divindade da guerra, era considerada a deusa da guerra, e essa deusa ela era de origem etrusca, o que já dá pra gente um certo entendimento da questão da religião dos capadócios. Bom, então, antes mesmo dessa época do sincretismo religioso, inclusive eu falei sobre essa questão no vídeo dos etruscos, houve essa influência que os romanos tiveram dos etruscos e também quando vai ter dos gregos. Então quando eles vão ter essa influência recebida dos gregos, os gregos colocam suas colônias no Mediterrâneo e na Península Itálica, os romanos acabam assimilando a religião dos gregos, no caso aquele panteão de deuses gregos, e aí essa deusa Belona, que ela se assemelha inclusive muito à deusa Atena, ela acaba sendo substituída por Ares, né? Inclusive dentro da própria mitologia grega tem meio que essa questão de que existia o Ares, né, que era o deus da guerra, no caso lá da mitologia romana, alterando seu nome para Marte, e ela era considerada como uma deusa da guerra e da sabedoria. Bom, enfim,
Bom, aí vamos ter essa questão do Arquelau II, né, que era sacerdote desse templo em Comana. Só que interessante é que ele acumulava duas funções. Ele não era apenas o sacerdote desse templo, mas também ele era governador dessa cidade que ficava lá na Capadócia. Então ele acabou também se casando com, no caso, a mãe do Arquelau, que era a Glafira. Bom, a Glafira era uma hetera. Bom, a hetera, para quem não sabe, nunca ouviu falar isso, eu também nunca tinha visto antes. Bom, a hetera era uma tipo de uma cortesã, né? Uma profissional do amor, mas mais requintada, né? Não era como as outras. Era uma função em que existia, claro, a questão da relação carnal, né? Mas existiam outras questões também que ela servia como uma companhia e também uma conselheira. Então esses relacionamentos com os clientes chegavam a ser duradouros, relacionamentos longos. Então talvez aí o Arquelau pai, que eu vou chamar ele aqui de Arquelau II, tem uma história bem longa sobre essa linhagem do Arquelau, ele tenha se encantado por ela e casou com ela, enfim, e aí teve seus filhos. Bom, com relação, ou no caso, o filho, né? Já que é o outro ponto aqui que é interessante sobre o Arquelau Sicene. Bom, existe um debate aí de historiadores com relação a se realmente o Arquelau Sicene ele tinha um irmão. Porque existe uma história de que ele tinha um irmão chamado Sicene. Então ele se chamava-se apenas Arquelau. Porém, esse suposto irmão, ele nunca é mencionado durante a biografia do Arquelau. O que dá a entender que Arquelau e Sicene sejam a mesma pessoa. Inclusive tem textos que falam de que quando Marco Antônio coloca como rei da Capadócia, ele chamava-se Sicene. Mas enfim, então fica como Arquelau Sicene, até porque vamos ver muitos Arquelaus aí nessa história. Então é possível, muito possivelmente, creio eu, que Arquelau seja e Sicene, no caso Arquelau Sicene, seja uma única pessoa. Bom, o avô do Arquelau, que eu vou chamá-lo aqui de Arquelau I, para não confundir, ele dizia que tinha ligação familiar com Mitrídates VI, o rei do Ponto. Da seguinte forma, ele dizia que o pai dele chamava-se também Arquelau. Eu vou chamar esse Arquelau de Arquelau Zero, porque era um Arquelau que ele tinha uma origem da Capadócia e foi um general do Mitrídates VI. E foi importante nas guerras mitridáticas. Bom, dizem até que depois ele deu uma virada de casaca para o lado romano. Mas o que se sabe bem sobre ele é que ele chegou a se casar com uma filha do Mitrídates VI e até uma filha de nome desconhecido. Mitrídates teve muitos filhos, né? Mas enfim, aí desse relacionamento veio o Arquelau Zero e aí vieram os outros na sequência, né? Seguindo essa árvore genealógica do Arquelau, o avô dele, né, que se chamava-se no caso Arquelau I, ele foi casado com a Berenice IV. Bom, e quem é essa Berenice IV? Ela era irmã da Cleópatra VII, que é justamente a Cleópatra que todos nós conhecemos, né? A última rainha do Egito, né? Só para uma questão de curiosidade. Bom, voltando no tempo, né, já que eu tenho que... estou contando a história do Arquelau, voltamos para o ano de 47 a.C. E o Júlio César, quando venceu o Pompeu Magno, ele fez algumas mudanças. Tudo bem que ele manteve o rei, né, o Ariobarnazes, como ele tinha falado ali, o segundo, mas ele retirou o Arquelau II do cargo dele como sacerdote lá de Comana. E em seu lugar ele colocou o Licomedes. Essa troca pode ter sido ali de uma questão talvez política, né, já que o avô do Arquelau, né, que era o Arquelau I, ele teria também, né, sido um sacerdote e que foi colocado nessa posição pelo Pompeu Magno. Enfim, anos mais tarde,
depois daquela deposição do Arquelau, que depois disso ele desaparece da história, a Glafira, ela era conhecida como uma das mulheres mais belas da Capadócia, se não fosse a mais bela. E era uma mulher muito sedutora. E ela foi seduzir justamente quem? Né? Marco Antônio. Todo mundo sabe que Marco Antônio era um cara mulherengo, né? Então ela não precisaria fazer muita força para conseguir seduzi-lo. E dizem que ela foi amante dele por um tempo. Possivelmente o Arquelau deve ter falecido depois dessa deposição aí do cargo. Não se sabe. Porque desapareceu da história. Então, com esse relacionamento, né, o que ela vai fazer? Ela vai, além induzir o Marco Antônio, né, dar a sugestão de meu filho tal podia ser o rei. E é claro, ele todo encantado, né? Sabe como o Marco Antônio era, né? Ele era um cara que era dominado pelas mulheres. Então ele acaba aceitando essa sugestão e se livra do rei que estava no trono, que era o Ariarate X, que eu mencionei aqui no vídeo. Então ele elimina o Ariarate X e coloca no trono o Arquelau. E essa história chegou até os ouvidos do Otaviano, né, que já estava naquela fase do segundo triunvirato. Na verdade já tinha havido um rompimento entre o Otaviano e o Marco Antônio. E aí houve essa questão que o Otaviano escreveu alguns versos a respeito dessa mulher tão influente da corte da Capadócia, a ponto de fazer Marco Antônio destronar um rei e coroar um outro. Agora, com relação ao reinado do Arquelau, né, que seu nome em grego significa amante e fundador da sua pátria. Quando ele começa o seu reinado, ele se casa com uma princesa armênia, que não se sabe o nome dela, um nome desconhecido, mas existe uma teoria de que ela fosse uma descendente do rei Tigranes o Grande, né, aquele importantíssimo rei da Armênia, que foi aliado no Mitríade VI lá nas guerras mitridáticas. Tentou ali ajudar a conquistar a Capadócia. Bom, esse casamento aconteceu e foi um casamento até bem longínquo aí na vida do Arquelau. Bom, aí tivemos a Batalha do Ácio, né, que aconteceu lá em 31. E aí o Arquelau, por questões óbvias, ele apoiou o Marco Antônio, né, que havia o colocado no trono. Mas aí, durante o desenvolver dessa batalha, que ele viu que o Marco Antônio estava perdendo, ou no caso ia perder, ele virou casaca e foi para o lado do Otaviano. E aí Otaviano, como todo mundo sabe, venceu essa batalha do Ácio em 31 a.C. E aí acaba conseguindo ali, né, no caso do Arquelau, a confiança do futuro imperador romano. Otaviano acaba simpatizando com ele e mantém ele como rei da Capadócia. Talvez o Arquelau era esperto, hein? Otaviano também não era bobo não, era muito esperto também, por sinal. Bom, Otaviano, ele depois se torna primeiro imperador romano, não em 31, mas em 27. E aí o Arquelau acaba se tornando um importante rei cliente, né, do Império Romano. Considerado até o mais importante rei cliente entre os reinos clientes do Império Romano. E aí Otávio, eu já vou chamar ele de Otávio a partir desse ponto, né, quando ele se torna imperador, ele passou a ser chamado de Otávio Augusto. Ele não tinha pretensão de tornar a Capadócia uma província. Mas como ele via-se um Arquelau como um cara muito leal, realmente foi lá o Otávio no caso, então ele acabou dando terras, né, para a mais ali para que o Arquelau reinasse e anexasse ao seu território lá, no caso, no reino da Capadócia. Então nesses territórios estavam a Cilícia Traqueia. Bom, essa Cilícia Traqueia, a Cilícia era dividida em duas partes, certo? Tinha a Cilícia Traqueia e a Cilícia Pédia. A Cilícia Traqueia, que é essa onde ele vai ficar, era a parte mais acidentada do território da Cilícia.
era uma parte montanhosa, não era um local assim muito bom para viver, era pouco populosa. Não era tão bom como a Pédia, que já era um lugar que era um planície, e tinha ali a parte costeira e era mais populoso, né? A Cilícia Traquela era tão pouco populosa e muita gente não queria viver lá, que se tornou um ponto de esconderijo dos piratas, né? Os piratas, aqueles mesmos que foram combatidos pelo Pompeu Magno na sua campanha contra os piratas que estavam atacando lá a Itália. Bom, chegaram a atacar o porto de Roma, né? Você vê o ponto que os caras tinham chegado. Bom, então, no caso, esse território da Cilícia Traqueia tinha uma cidade portuária chamada de Eleusa Sebaste. Bom, essa cidade era uma cidade que acaba sendo depois muito alterada pelo próprio Arqueleu, que vai evoluir muito essa cidade, mas eu vou falar isso um pouco mais na frente. Bom, vamos ver as outras partes que ele recebeu do Otávio no caso. Bom, ele recebeu partes ali que ficava ao entorno da Cilícia e também da Armênia Menor. E então, ao dar essas terras para o Arquelau, o Otávio ele assegurava que ele teria um cara que estaria combatendo a pirataria na Cilícia e também ele iria construir um tampão, ou no caso uma fronteira do território romano contra o Império Parta. A Capadócia era vizinha ali do Império Parta. Ou lá na fronteira da Galácia, que era a terra dos Gálatas, que eu já trouxe aqui no canal também, né, que eram lá de longe, vindo da Gália e foram parar lá na Galácia, eram os gauleses da Ásia Menor. Bom, lá ele tinha, o caso do Arquileu, algumas minas de cristal e de ônix, né, que eram muito valoroso. Então ele vai e se muda para a cidade de Eleusa Sebaste. A cidade foi bastante desenvolvida com a chegada do Arquelau por lá. E aí ele constrói uma residência real para ele e depois também um palácio real que foi construído na Ilha do Porto. E ele rebatizou a cidade, no caso a cidade de Eleusa Sebaste, no caso esse nome Sebaste é um nome grego, a palavra grega que significa Augusta, que é Augusta em latim. Então era uma homenagem ali ao Otávio por, né, esses presentes que ele recebeu, né? E essa aí foi uma amizade boa. Bom, tem outra cidade também lá nesse território, que é a cidade de Garsaura, que ela foi renomeada pelo Arquelau, colocando o seu próprio nome da cidade. Ficou com o nome dele mesmo, Arquelau. Poderia ter sido Arqueleia, uma coisa do tipo, ficaria melhor, mas ficou Arquelau mesmo. Então a cidade foi uma cidade inclusive importantíssima como um ponto comercial na Rota da Seda que cruzava a Capadócia. Bom, quando a Capadócia depois, no futuro, mais na frente, que a gente vai ver isso no próximo vídeo, se torna uma província romana, ela acabou se tornando um ponto muito importante, um ponto administrativo durante o reinado do imperador Cláudio, né, que já vem bem depois, ele foi o sucessor do Calígula. Bom, Arquelau também, ele escreveu umas obras, na verdade uma única obra que ele fez, geográfica, citação de geografia, porque o local também era bem propício, montanhoso, um lugar bem, enfim, difícil acesso, e ele escreveu uma obra chamada de Sobre Pedras e Rios. Bom, se eu encontrar a imagem dessa obra, se existir alguma coisa, eu coloco aí na tela. Bom, então, em algum momento do reinado do Augusto, o Arquelau ele vai sofrer um tipo de doença mental que foi temporária. Então, enquanto ele estava tendo esses problemas, ele acabou sendo substituído temporariamente por um tipo de um regente, até ele se recuperar. Mas aí ele volta depois ao normal, enfim, foi uma coisa meio misteriosa. E aí quando chegamos no ano de 16 ou 17 a.C., aconteceu um casamento da filha do Arquelau, que era a Glafira. Ele colocou o mesmo nome da mãe dele. Isso é um hábito de alguns reis, né, nessa região da Ásia Menor, de homenagear, né, a mãe. Inclusive até o Império Bizantino vai ter isso bem posteriormente.
o imperador tem uma filha e coloca o nome da mãe em homenagem. Bom, então ela se casa com Alexandre da Judéia. E quem era Alexandre da Judéia? Nada mais, nada menos do que filho de Herodes o Grande, que ele teve com a sua esposa Mariana, uma das esposas que ele teve, né? Bom, quem quiser saber melhor sobre a história de Herodes o Grande, vou deixar o card aqui. Eu fiz um vídeo sobre ele no especial do Natal do ano passado. Bom, então esse casamento levou uma aproximação grande do Arquelau com a dinastia herodiana. Quando o Alexandre da Judéia ele se casou com a filha do Arquelau, né, a filha, ele estava brigado com o pai, né, com Herodes o Grande. Então Arquelau ele faz uma viagem até a Judéia e ele faz essa reaproximação do Alexandre com o Herodes o Grande, que ficou muito agradecido ao Arquelau, e então, como uma retribuição, ele resolveu uma questão de tensão que havia entre o Arquelau e o governador romano da Síria. Eu não encontrei que tipo de tensão foi essa, mas enfim, o Arquelau acaba resolvendo esses problemas com esse governador romano da Síria por intermédio do Herodes o Grande. Bom, só fazer um breve adentro aqui, o Herodes o Grande, ele era um rei cliente, né, romano da Judéia, foi colocado lá pelo Marco Antônio, o seu pai tinha sido colocado pelo Pompeu, enfim, então essa história estão tudo lá no vídeo, eu explico todos os detalhes. E na época em que, após o fim do reinado do Herodes o Grande, quando Roma vai começar a mandar seus governadores, quando viu que a coisa não estava dando certo na Judéia, então o governador romano da Judéia ele estava subordinado ao governador romano da Síria. Então no caso, quando o próprio Pilatos, que eu falei isso também no vídeo sobre o Pilatos, lá no especial da Páscoa, ele começou a cometer suas atrocidades por lá pela Judéia, ele chegou a ser chamado pelo governador da Síria, governador romano da Síria, que vai enviá-lo de volta para Roma. Mas enfim, isso aí é outra história. Bom, inclusive está lá nesse vídeo para vocês saberem com mais detalhes. Bom, aí quando chegou no ano de 8 a.C., o Arquelau ele ficou viúvo, né? A sua esposa de nome misterioso faleceu, né? Aquela de origem armênia. Então ele vai se casar pela segunda vez e agora ele se casa com a rainha do Ponto, que era a Pitodorida do Ponto. Bom, nessa altura da história, o Mithridates já tinha falecido há muito tempo e o reino do Ponto havia se tornado um reino cliente de Roma, certo? Bom, a Pitodorida do Ponto, ela era viúva e já tinha filhos do seu primeiro casamento, né? Ela foi casada com o Polemon I do Ponto, né? E aí, com esse casamento, inclusive, isso vai favorecer o Arquelau, porque ele se torna um rei consorte do reino do Ponto. Então houve essa união das duas casas, né, das duas famílias, no caso do reino da Capadócia e o reino do Ponto. Lembrando que, né, anos atrás, décadas atrás, esses reinos estavam lutando, se enfrentando, né? E quem foi que arranjou esse casamento? Foi justamente Otávio Augusto. O cara era muito esperto. Então ele unindo essas duas casas fortaleceria mais a Capadócia contra possíveis invasões do Império Parta. Bom, então quando houve esse casamento, a Pitodorida ela vai se mudar, ela deixa o Ponto e vai viver com seus filhos lá na cidade de Eleusa Sebaste. E aí o casal viveu, ela ficou casada com o Arqueleu até ele falecer e eles não tiveram filhos. Bom, aí vamos ver um momento aqui bastante tenso nesse reinado do Arquelau. O Arquelau, ele era muito querido pelos romanos, né? Porém não pelos seus súditos. Então os seus súditos acabaram inventando alguma história a respeito dele para os romanos. Foram até Roma fazer queixas do Arquelau. Então Arquelau foi chamado até Roma para se explicar. Aparentemente ele não tinha feito nada. E quem defendeu Arquelau foi Tibério, um futuro imperador romano. Tibério ele tinha formação em direito romano, tinha também as suas
já sua experiência militar, enfim. Ele decidiu defender o Arquelau, e o defendeu muito bem, né? Diz que foi uma defesa muito bem feita, e com isso o Arquelau se manteve como rei da Capadócia. Só que o Arquelau era o seguinte, ele poderia ter feito amizade com Tibério. Tibério queria ser amigo dele, né? Mas ele resolveu apostar em outra amizade mais óbvia, que foi com o Caio César. Ele se tornou muito amigo de Caio César. E quem era Caio César? Ele era neto do Otávio Augusto, né? Filho ali, e caso também sucessor, né, do Otávio. Ele era filho de Júlia, que era a filha única de Otávio, né? E que era filha dela, né, de Júlia, com o Agripa, né? Agripa, que foi ali um importante general romano, que ajudou bastante o Otávio nas suas campanhas contra o Marco Antônio, né? Que ajudou ele a vencer aquela guerra, e depois quando ele se torna imperador, né? Essa aliança era tão antiga, né, que o Agripa inclusive já tinha sido até casado com a Cláudia Marcela Maior, que era filha da Otávia, né, que é irmã do Otávio. No caso ali, é sobrinha dele, né? Bom, então essa amizade de Arquelau com o Caio César deixou o Tibério com muitos ciúmes, despertou uma certa raiva que o Tibério ficou do Arquelau. E o Tibério estava vivendo na ilha grega de Rhodes, ali entre os anos 2 e 6 depois de Cristo. Bom, o Caio César, ele estava vivendo ali pelo Mediterrâneo, naquela região ali próximo da Grécia. Começou a fazer umas campanhas ali pela Ásia Menor e tal. E teve, né, umas batalhas contra a Armênia. Naquela fase ali que tinha já um rei, cliente lá do Império Parto. Enfim, como eu falei, tinha aquela alternância. E em uma dessas batalhas ele acabou sendo ferido gravemente. Isso foi lá para o ano 4 depois de Cristo. Bom, então com esse ferimento ele teve que voltar, né? Tentou voltar para Roma para se recuperar desse ferimento. Mas dizem que ele chegou até a abdicar de sua vida política e da sucessão ao trono de Roma. Mas o que aconteceu foi que ele acabou de fato falecendo lá na Lícia, né, no ano 4, mais precisamente no mês de fevereiro do ano 4. E ele, pô, era o sucessor direto lá do imperador, né? Até porque era o único. O Caio César tinha um irmão mais novo, que era o Lúcio. O Lúcio, ele tinha sido enviado para a Espanha, né, ou Península Ibérica. Eu prefiro chamar de Hispânia, porque era assim que os romanos chamavam nessa época. Então lá ele foi fazer um complemento do seu treinamento militar. O que aconteceu foi que, durante esse período de treinamento, ele contraiu uma doença e acabou falecendo no ano 2 depois de Cristo. Ou seja, 2 anos antes do Caio César. Com isso, o Otávio Augusto ficou sem nenhum sucessor, uma linhagem direta, né, da sua linha sanguínea, né, sua linhagem sanguínea. E aí o que aconteceu foi que o Otávio ele adotou o seu enteado Tibério, né, Tibério que era filho da terceira esposa de Otávio, né, que era a Lívia, que era casada com um membro da família Nero, que chegou a ser um senador, algo importante na política, mas não tenho certeza, não posso confirmar 100% se ele realmente também era da família do futuro imperador Nero, né? Mas enfim, então o Tibério obviamente se torna o sucessor do Otávio Augusto. E aconteceu foi que Otávio Augusto faleceu no ano de 14 depois de Cristo, sendo obviamente sucedido ali pelo Tibério. Tibério tem um irmão também chamado Druso, né, que era filho desse casamento aí da Lívia. Bom, e aí o Tibério, ele já mantendo rancor com Arquelau,
ele tinha a pretensão de tornar a Capadócia uma província romana. E aconteceu foi que o Arquelau, que já estava até com a idade avançada, né, nessa época, já estamos falando ali do ano 17 depois de Cristo, o Tibério chama o Arquelau, que já estava completando inclusive 50 anos de reinado, chama o Arquelau para ir até Roma. Ele foi com muita dificuldade já, né, a idade já estava pesando. Então quando o Arquelau chega em Roma, o Tibério, para se vingar, acusa o Arquelau para o Senado romano de uma insubordinação, uma traição, uma tentativa de rebelião, um movimento separatista, ou coisa do tipo. Ele sabia que esse tipo de acusação levaria o Arquelau para a pena máxima, né? Ele deixaria a vida, né? Teria sua vida retirada, enfim, vocês sabem. Só que ele acaba de fato sendo acusado e seria de fato punido. Mas o Arquelau acabou falecendo antes dessa punição, para a frustração do Tibério, devido a causas naturais. Segundo o historiador Tácito, historiador romano, ele diz que é muito possível que o Arquelau tenha tirado a própria vida, que não teria sido um falecimento natural, né? Bom, então nesse mesmo ano do 17 depois de Cristo, quando o Arquelau faleceu, a Capadócia foi anexada ao Império Romano como uma província. Já no caso da viúva, a Pitodorida, ela retornou para o reino do Ponto, onde ela era ainda rainha, né? No caso manteve-se rainha, cliente de Roma, e ela vai ficar lá governando com o filho dela, né, que vai preparando o Polemon II do Ponto para sucedê-la no trono lá do Reino do Ponto. E depois foi anexado também ao Império Romano, né, virou também uma província. Tem essa história aqui no canal sobre o Reino do Ponto. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né? Eu estou regravando esse vídeo, que a primeira vez que eu gravei não ficou legal, tem um dos problemas. Mas enfim, se ficou um pouco lento a história, peço perdão que eu já estou um pouco cansado aqui, eu já gravei 2 vezes. Bom, então a gente se vê agora na próxima semana e eu espero concluir essa história da Capadócia. Aqui a gente vai ter aí a parte do período da província romana, período bizantino, mostraria o surgimento de personagens, alguns santos da igreja bizantina, da católica também, né, que tem o Jorge da Capadócia, né, que vai se tornar o São Jorge, enfim, mas só vou mencionar esses personagens, certo? Não vou entrar na história deles, vou entrar nos pontos. E espero que dê tempo de falar também dos Seljúcidas, nesse período Seljúcidas e depois, posteriormente, otomano, mas eu vou até pular só. Beleza? Espero que dê tempo para finalizar essa história. Então a gente se vê agora na próxima semana. Abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.